Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá pessoal! Esta série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Teoria e Percepção Musical do projeto Música Toca. Hoje estudaremos notação musical. Nota, escala, pauta, claves, valores, divisão proporcional dos valores, ligadura, ponto de aumento, tempo e compassos. Inicialmente, é importante destacar que notação musical é o ato de escrever a música através das notas. Os sons musicais são representados graficamente por sinais chamados notas, e a escrita musical, usando as notas, dá-se o nome de notação musical. As 7 notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nos países anglo-saxões, ao invés de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, usam-se as primeiras 7 letras do alfabeto. A corresponde a Lá, B corresponde a Si, C corresponde a Dó, D corresponde a Ré, E corresponde a Mi, F corresponde a Fá, G corresponde a Sol. Nos países eslavos e de língua latina, usa-se essa denominação que nós conhecemos no Brasil, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para isso, um monge franciscano italiano chamado Guido d'Arezzo usou as sílabas iniciais de um hino a São João Batista. Escala é uma palavra que deriva do italiano e quer dizer escada. Essas 7 notas ouvidas sucessivamente formam uma série de sons, a qual se dá o nome de escala. Quando essa série de sons segue a sua ordem natural, temos uma escala ascendente. Seguindo em ordem inversa, no caso Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, temos uma escala descendente. Dizemos que a escala está completa se for terminada a série ascendente ou iniciada a descendente com a nota Dó. Uma curiosidade para compreendermos melhor a pauta, não sei se você sabia, mas a pauta antigamente tinha 11 linhas. Essas 11 linhas muitas vezes não tinham utilidade quando um instrumento agudo tocava, por exemplo, uma flauta tocava na região aguda, usava as linhas superiores da pauta, ficava um espação da pauta sem utilidade. Da mesma forma, instrumentos de timbre médio usavam a região central da pauta, ficava linhas para cima e para baixo sem utilidade. E finalmente, os instrumentos graves, que utilizavam a parte inferior, as primeiras linhas da pauta, e metade da pauta praticamente ficava também sem utilidade. A solução foi criar o pentagrama. Você vai ver agora na sequência, na imagem, como foi isso. O pentagrama, 5 linhas, foi criado separando então as primeiras 5 linhas superiores, as primeiras 5 linhas inferiores e as 5 linhas do meio. Então, as 5 superiores foi criada a clave de Sol, para os instrumentos de timbre agudo, as 5 linhas inferiores, criada a clave de Fá, para os instrumentos de timbre grave, e foram pegas as 5 linhas centrais dessa antiga pauta de 11 linhas, e criada a clave de Dó, para os instrumentos de timbre médio. Pauta é a reunião de 5 linhas horizontais, paralelas e equidistantes, formando entre si 4 espaços. É nas linhas e nos espaços da pauta que escrevemos as notas.
Pauta é também conhecida como pentagrama. As linhas e os espaços da pauta são contados de baixo para cima. A pauta ou pentagrama, entretanto, não é suficiente para conter todos os sons musicais que o nosso ouvido pode apreciar. Por esse motivo, usamos linhas chamadas suplementares superiores ou suplementares inferiores, quando são colocadas respectivamente acima ou abaixo da pauta. Usa-se também escrever notas nos espaços formados por essas linhas, espaços suplementares superiores ou inferiores. Claves. Para determinar o nome da nota e a sua altura na escala, coloca-se no princípio da pauta um sinal chamado clave. Clave quer dizer chave, pois a sua função é abrir a pauta. Há 3 sinais de clave: clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. A clave de Sol é escrita na segunda linha da pauta. A clave de Fá é escrita na terceira e quarta linhas da pauta. A clave de Dó é escrita na primeira, segunda, terceira e quarta linhas da pauta. A clave de Sol é a clave dos sons agudos. É utilizada normalmente para a voz do soprano ou para corais infantis e, no caso da orquestra, para flauta, clarinete e oboé. A clave de Dó é muito utilizada para trompete, violinos e também solos de soprano. A clave de Dó na segunda linha é a clave do mezzo-soprano, que é a voz intermediária da mulher. É muito utilizado na orquestra para arranjos de viola e trompas.
clave de dó na terceira linha é a clave do contralto, que é a voz mais grave da mulher. É muito utilizada para arranjos orquestrais de sax alto. Clave de dó na quarta linha é a clave da voz masculina mais aguda, que é o tenor, aparecendo arranjos e partituras para sax tenor, violoncelo e trombone. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Clave de Fá na terceira linha é a clave do barítono, que é a voz intermediária do homem. É muito utilizada para trombone, violoncelo, bombardino e fagote. Presso la barba, quale sanguigna? Presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto biglietto. Ehi, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che fuori, ahimè, che bolla, oro alla volta, per carità, per carità, per carità. Uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sotto il fulmine, sul contatto, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città.
Clave de Fá na quarta linha. É a clave do baixo, que é a voz mais grave do homem. Normalmente se usam partituras em clave de Fá na quarta linha para trombone baixo, contrafagote e contrabaixo acústico. Valores são figuras que representam a duração das notas. Nem todas as notas têm a mesma duração. Para isso foram criadas essas figuras que você vai acompanhar na imagem na sequência. Para representar as várias durações dos sons musicais, as notas são escritas sob formas diferentes. Essas diversas formas das notas são chamadas de figuras ou valores. Na sequência, veremos as figuras e os nomes. Estas figuras que estamos vendo representam os sons. São chamadas de valores ou de figuras de som. Pausas são figuras que indicam a duração de silêncio entre os sons. As pausas têm função rítmica e função estética definidas no sentido musical. A figura da pausa é, na construção musical, tão importante e significativa quanto as figuras de som. Cada figura de som tem a sua respectiva pausa, que lhe corresponde ao tempo de duração. Divisão proporcional dos valores. A semibreve é a figura de maior duração e é tomada como unidade na divisão proporcional dos valores. Assim sendo, a semibreve é a única figura que corresponde a todas as demais. Quando se escrevem duas ou mais colcheias, semicolcheias, fusas ou semifusas consecutivas, usa-se também substituir os colchetes por barras horizontais, ficando as notas unidas em grupos. Ligadura. Ligadura é uma linha curva que, se estiver colocada sobre ou sob dois ou mais sons da mesma entonação, indica que os sons ligados não devem ser repetidos. Isto é, somente o primeiro som é emitido, os demais serão apenas uma prolongação do primeiro. Esta prolongação terá a duração das figuras ligadas.
A essa ligadura que liga sons iguais chamamos de ligadura de prolongação. Quando a ligadura vem colocada por cima ou por baixo de sons de entonação diferente, o seu efeito é meramente de execução instrumental ou vocal, determinando que entre o primeiro e o último som compreendidos dentro da ligadura não deve haver interrupção, e sim que tais sons se executem ligadamente. A esse trecho chamamos de legato e a essa ligadura chamamos de ligadura de expressão. Ponto de aumento. Um ponto colocado à direita de uma figura serve para aumentar a metade do valor de duração dessa figura. É por isso chamado ponto de aumento. No exemplo que estamos vendo, a mínima pontuada está valendo uma mínima e mais uma semínima, que corresponde à metade da mínima, uma vez que o ponto serve para aumentar a metade do valor da figura que está à sua esquerda. Como você está vendo no exemplo, as pausas também podem ser pontuadas. Podemos colocar 2 ou mais pontos de aumento à direita da nota ou da pausa, tendo neste caso o primeiro o valor já conhecido e os seguintes cada qual a metade do valor do ponto antecedente. As figuras de som pontuadas podem ser substituídas por figuras ligadas, como vemos neste exemplo. Tempo e compasso. As figuras que representam os sons não têm um valor fixo, ou seja, elas não são pré-determinadas. Aquilo que chamamos de tempo na música é o espaço de duração de cada nota. Então, quando eu tenho, por exemplo, 2 tempos, 2 pulsações, ou eu tenho 3 tempos, 3 pulsações, ou 4 tempos, 4 pulsações, eu vou chamar o grupo de pulsações ou de tempos de compasso. Isso é compasso. Se estabelecermos que a semínima tem a duração de 1 tempo, veremos que a mínima valerá 2 tempos, visto que o seu valor é o dobro da primeira. A semibreve valerá 4 tempos, uma vez que precisamos de 4 semínimas para formar uma semibreve, e, consequentemente, a colcheia valerá apenas meio tempo. Os tempos são agrupados em porções iguais de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4, constituindo unidades métricas, às quais damos o nome de compasso. Os compassos de 2 tempos são chamados de binários. Os compassos de 3 tempos são chamados de ternários. Os compassos de 4 tempos são chamados de quaternários. Cada grupo de tempos, isto é, cada compasso, é separado do seguinte por uma linha vertical chamada de travessão. Na terminação de um trecho musical, usa-se colocar 2 travessões denominados travessão duplo ou travessão de pausa final, se for o final da música. Em qualquer compasso, a figura que preenche um tempo chama-se unidade de tempo, e a figura que preenche um compasso chama-se unidade de compasso. Os compassos se dividem em 2 categorias, simples e compostos. São representados por uma fração ordinária, colocada no princípio da pauta, logo depois da clave. Compassos simples. Compassos simples são aqueles cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2. Tais figuras são chamadas de simples, isto é, figuras não pontuadas. Veja no exemplo, um compasso qualquer, binário, ternário ou quaternário, no qual a unidade de tempo seja a semínima ou a colcheia, a semínima vale 2 colcheias e a colcheia vale 2 semicolcheias. Logo, ambas são divisíveis por 2. Por conseguinte, os compassos que tiverem a semínima ou a colcheia como unidade de tempo são chamados de compassos simples.
O numerador da fração determina o número de tempos do compasso. Os algarismos que servem para numerador dos compassos simples são o 2 para compasso binário, o 3 para compasso ternário e o 4 para compasso quaternário. Conforme vemos na tabela, o denominador indica a figura que representa a unidade de tempo. Os números que servem como denominador são o número 1, representando a semibreve, o número 2, representando a mínima, o número 4, representando a semínima, o número 8, representando a colcheia e assim por diante. Existem também os compassos compostos, mas pelo grau de complexidade estudaremos esse assunto mais adiante. Uma curiosidade é a marcação de compasso que o regente faz à frente da orquestra ou à frente do coral. Muitas vezes a pessoa pensa, o que o maestro está fazendo lá com as mãos, né? Então, para matar essa curiosidade, eu vou dar uma explicação. Basicamente, o maestro ele marca o compasso. Além de lhe dar o tempo e a dinâmica da música, ele também tem a obrigação de marcar o compasso para que os músicos se encontrem na marcação do maestro. Então, normalmente, o movimento para baixo é o tempo e para os lados são os tempos fracos do compasso. No caso de um compasso binário, seria 1, 2, 1, 2, 1, 2. No compasso ternário, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E no compasso quaternário seria o seguinte: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fica fácil de entender assim, não é verdade? Bom, estamos chegando ao final da nossa segunda aula de teoria e percepção musical. Espero que vocês tenham curtido essa aula e já vamos combinar para a próxima. Na próxima aula eu trarei exercícios de percepção musical, ou seja, nós vamos fazer algum solfejo juntos e também algum exercício de intervalos para você treinar o seu ouvido. Lembrando, como sempre, que o material que nós vimos aqui na aula está na descrição do vídeo com um link para download. Então, nos vemos na próxima aula, espero você lá. Um abraço. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.